Olá, muito bom dia, meus amigos. Aqui é o Hamilton Bandeira, do canal O Vovô do Excel. Vamos dar prosseguimento a esse nosso projeto de uma série de aulas que vai nos conduzir desde o Excel básico, preliminar, aquele para as pessoas sem muito pouco conhecimento, até um grau mais elevado, que a gente poderia até chamar de avançado. Então, isso será uma série de talvez mais de 20 aulas, mais de 20 vídeos, e nós vamos fazê-los assim com um tempo bem resumido e para podermos falar também de uma forma bem compassada, para facilitar o aprendizado daqueles que, de fato, não têm grandes conhecimentos dessa ferramenta. Então, nós vamos agora partir para a nossa quinta aula. Vamos dar início à nossa quinta aula. Na aula passada, nós paramos aqui. Nós mostramos, seguindo este exemplo, aí nós calculamos uma média aqui, depois nós fizemos aqui uma classificação. Só para lembrar, nós temos aqui a classificação que a gente fez por média. A Maria fez a maior média, que era de 200 mil. Ela está aqui no primeiro plano. No segundo plano está o Pedro, com 196 mil. E no terceiro plano está o Paulo, com 183 mil. Se aqui nós mudarmos, esse aqui, por exemplo, o Paulo está em terceiro, mas digamos que em janeiro ele tenha feito um faturamento de 500 mil, por exemplo, 500 mil, e dermos um Enter, observe que o Paulo já vem para o primeiro plano aqui. Ele continua aqui no terceiro, mas nessa tabelinha de baixo ele já vai para o primeiro lugar. Isso porque nós criamos aqui uma função e possibilitou isso, a função maior. Isso nós vimos na aula anterior. E eu prometi naquela oportunidade que agora nós iríamos estudar o PROC-V. Vamos começar com o PROC-V. Inicialmente, vamos colocar mais uma coluna aqui é a média. Nós vamos colocar mais uma coluna aqui e chamá-la de total. Então, vamos aqui nessa outra coluna, nós vamos chamar de total, e aqui nós vamos trazer os totais, deixando apenas a média deste lado. Para fazermos o total aqui, nós vamos aplicar a função soma, aquela bem básica. Soma, vamos selecionar de janeiro até março, vamos fechar o parêntese e dar um Enter. Aqui nós temos a soma do trimestre. Aqui nós temos a média e aqui nós temos a soma, o total de todo o trimestre. Vamos arrastar para cá e ele vai repetindo isso até a terceira pessoa, que é o Paulo. Podemos ainda fazer isto, porque aí nós teremos o total geral aqui. Pronto, 2 milhões e 89 mil, que é o total dos totais. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. Epa, aqui não. Dá um Ctrl Z, 2 milhões e 89. Aqui eu vou deixar dessa mesma corzinha. Tanto eu posso procurar essa cor aqui, como eu posso simplesmente clicar aqui, venho aqui no pincel, trago aqui, posiciono o pincel aqui, clico. Olha, já ficou da mesma corzinha. Só tirou a formatação. Essa formatação eu vou corrigir, colocando aqui, vindo nesse ponto, e agora pronto, ficou tudo certo. Legal. Vamos voltar para o nosso conteúdo, que é a... Espera aí, um minutinho aqui. Deixa aí sem formatação. Esse meu mouse ele está emperrando às vezes. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Aqui nós vamos buscar chamar uma função chamada PROC-V. Nós vamos fazer assim. Aqui nós vamos ter o nome da pessoa. Vamos colocar aqui o nome. Vou dar aqui dois sinais para mostrar que esse nome vem para cá.
deixar essa parte aqui, botar uma gradezinha aqui, para ele ficar separado. Nós queremos o nome de alguém aqui. Selecionei isso aqui, vou dar uma ajustada para esse lado e vou também recuar um pouco. Vou deixar ele em negrito. A parte vai ficar em negrito. Essa daqui também eu vou deixar em negrito. Deixa ele assim, o nome. Aí o que eu quero trazer? Eu quero trazer o total para cá. Eu quero trazer o total para cá. Vamos digitar o total. Então, eu quero trazer o total. Para onde que eu quero trazer o total? Vou deixar isso aqui no negrito também. E vou dar uma ajustada nele para cá e também fazer uma recuada total. Agora eu vou fazer isso. Vai ficar bonitinho, fazendo essas gradezinhas assim. Pronto, eu quero trazer o total para cá. O total de quê? De cada pessoa que eu digitar aqui o nome. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, formatar logo, vou deixar um pouquinho maior, mais larga essa coluna para não ter problema. Ótimo. Vamos colocar o nome do Pedro. Vamos saber qual vai ser o total do Pedro aqui. Vamos digitar o nome Pedro. Já está aqui o Pedro. Pedro já está aqui. Eu vou até centralizar, deixar o Pedro bem no centro disso aí. Agora, nesse espaço, nós vamos usar a função procv. É uma função muito conhecida no Excel. Começa com igual, aí vem procv, abro o parêntese e ele pede um valor procurado. Observe, quando eu abrir aqui, já fica até um pouco mais escuro. O valor procurado. O que é que nós queremos procurar? Nós queremos procurar o total do Pedro. Então, nós vamos selecionar aqui o Pedro, vamos dar um ponto e vírgula. Aí já vem aqui a outra informação. Ele quer saber em qual matriz, em qual tabela, em qual matriz, em qual tabela. Nesta matriz aqui. Nós queremos procurar nesta matriz aqui. Venho até esse ponto, aí eu fecho. Marquei tudo, com título e tudo. Aí eu dou um ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula. Aí ele me pergunta qual o número ou índice da coluna que você procura. Ora, nós estamos procurando o total. Então, vamos contar. Aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Então, nós vamos colocar a coluna 6, que é onde está o total. Vou dar outro ponto e vírgula, e agora ele me pergunta se eu quero que essa correspondência, quando a gente puxar para cá, ela vem exatamente o que está aqui, ou quer que venha um valor aproximado. Então, nós não queremos valor aproximado, nós queremos que essa correspondência seja exata. E quando essa correspondência é exata, a gente coloca o nome falso, e se não quiser colocar o nome falso, coloca simplesmente um zero. Eu vou colocar simplesmente um zero, e agora vou fechar o parêntese e vou dar um Enter. Pronto. Aí ele trouxe, o PROCV disse que o Pedro teve um total de R$ 588.000. E se você olhar aqui, é R$ 588.000 mesmo. Vamos ver o Paulo? Aqui nós vamos colocar o Paulo. Aqui, Paulo. Aí, Paulo. Vamos dar um Enter. 901 mil. Está aqui, 901. Se colocarmos a Maria, ela vai trazer a Maria, ela vai trazer os 600 mil do total, que a Maria está aqui. Se a gente quisesse saber a média de cada um deles, a gente, com o PROCV, ao invés da gente colocar aqui, dar 2 cliques, ao invés da gente colocar aqui o número 6 da coluna 6, colocaria apenas o 5. O procedimento seria o mesmo, mas colocaria apenas o número 5 aqui, que seria a coluna número 5. Aí ele traria para a gente a média de cada um deles. Então, isso acho que ficou entendido. Tem mais uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Aproveitando que nós estamos, eu vou mostrar uma espécie de PROC-V que ele vai trazer para você esse mesmo valor aqui,
sem a necessidade de ter essa coluna criada aqui. Vai trazer outro valor sem a necessidade de ter esta outra coluna criada aqui. Então, eu vou até fazer o seguinte: eu vou selecionar essas duas colunas com esses dois valores aqui e vou pintar. Eu vou colocar essa cor diferente. Vamos fazer de conta que ela não existe aqui. E vamos fazer um outro tipo de coisa, um outro tipo de atendimento aqui. Vamos fazer assim. Eu vou copiar isso aqui. Do jeito que está, eu vou copiar. Dou um Ctrl C e aqui aqui embaixo eu dou um Ctrl V. Pronto. Copiei, está copiado. Vou desmanchar isso aqui, vou deletar essa parte aqui que eu fiz. Aqui onde tem total, vou copiar isso aqui, dou um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Estou fazendo isso só para ganharmos tempo, viu? Para mostrar isso. Aqui onde tem total, nessa parte de cima, eu vou digitar a média. Pronto. Resolvido tudo. Aí o que é que eu quero trazer aqui? Você deve estar se perguntando. O que é que ele vai fazer aí? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma forma de você, sem contar com essas duas colunas, quando você colocar o nome de uma pessoa aqui, ele já trazer a média e trazer o total. Eu posso fazer isso também com o PROC-V, criando essas colunas e com duas ou três, sei lá, colocações aí e tal. Mas eu quero fazer isso de uma só vez. Como é que eu vou fazer? Olha, eu vou usar o PROC-V e a soma juntos. Vou usar depois o PROC-V e a média juntos, ou melhor, a soma e o PROC-V para buscar o total. E vou buscar a média e o PROC-V para trazer a média. No momento que a gente colocar o nome da pessoa, já virem as duas aqui ao mesmo tempo. Vamos lá? Então, para trazer a média, observe como é que nós vamos fazer para trazer a média. Ao invés de colocar logo PROC-V, eu coloco igual, aí eu entro com a função média, aquela que a gente aprendeu lá naquela última aula. Abro o parêntese. Em seguida, eu venho agora com a função PROC-V, PROC-V, PROC-V. Abro novamente aqui o parêntese, abri dois parênteses. Aí ele vem me perguntar o valor procurado. Ora, o valor procurado eu quero aqui, buscar o que tiver aqui. Aí eu dou um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí ele me pergunta qual é a matriz. Eu venho para essa matriz aqui. Começo daqui e venho. Olha que lembra que eu falei que a gente não ia usar nada daquilo ali. A gente não ia usar nada daqui. É como se isso aqui não existisse. Digamos que a nossa tabela fosse só isso aqui, o faturamento do trimestre, janeiro, fevereiro e março, e a gente não tivesse feito média, não tivesse feito nada. Então, a gente marca só até aqui. Fiz isto. Quando eu fiz isto aí, que eu selecionei, aí eu faço o seguinte. Eu dou um ponto e vírgula nele aqui, já terminei lá, dou um ponto e vírgula. Agora eu abro uma chave. Uma chave. Isso é um detalhe interessante. Eu abro uma chave aqui. Abri uma chave e vou dizer qual é o número da coluna. Olha, eu quero verificar a coluna E de janeiro, a coluna F de fevereiro e a coluna G de março. Então, essa coluna aqui é a número 1, essa daqui é a número 2. Aí eu coloco 2, coloco uma barra. Observe uma coisa, não é uma barra dessa barra aqui, não. Essa barra aqui, ela indica uma divisão. Eu tenho que colocar uma barra invertida. A barra será assim. Coluna 2, barra invertida. Coluna 3, outra barra invertida. E a coluna 4, que é a de março, aqui. Quando eu faço isso aí, coloquei a outra coluna, eu não abri uma chave aqui, eu vou fechar essa mesma chave aqui. Fecho a chave, fechei a chave, fechei. Dou um ponto e vírgula. Aí ele me pergunta se eu quero que a correspondência seja exata ou se seja aproximada.
eu vou dizer que eu quero que seja exata e coloco um zero. Aí eu fecho aqui o parêntese da média e fecho o outro parêntese do PROC-V. Dou um Enter e agora ele já trouxe a média. A média não é 200? A média de quem? A média da Maria? Vamos procurar a Maria. Olha a média da Maria, 200, não é? É. Muito bem, agora vamos fazer a mesma coisa aqui com o total desse lado. A mesma coisa, igual, nós vamos usar a média ou vamos usar a soma? Vamos usar a soma, porque a média é quando a gente busca a média. Como nós queremos o total, nós vamos buscar a soma. Então, igual soma, abre parêntese, entra com a função PROC-V, abre outro parêntese, qual o valor procurado? É a Maria. Vamos dar um ponto e vírgula. Pronto, o valor procurado é a Maria. Qual é a matriz? A mesma. Lembrando que a gente pega daqui, vem até março, com total e tudo. Aqui a gente dá um ponto e vírgula, e em seguida o que a gente faz? Lembra? Abre a chave. Abre a chave aqui. Abriu a chave. Pede o número das colunas. A coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4. Vamos usar a 2, a 3 e a 4, do mesmo jeito que a gente fez lá. Então, coluna 2, barra invertida, coluna 3, barra invertida, coluna 4. Agora, o que é que se faz? Fecha a chave. Isso. Depois que fecha a chave, dá um ponto e vírgula e manda a correspondência exata, que é representada pelo zero. Agora faz o fechamento de uma e o fechamento do outro e dá um Enter. Olha a Maria. A Maria tem 200 mil de média e 600 de total. Vamos ver aqui outra pessoa. Aqui, vamos colocar o Paulo. Aqui, digitar o Paulo aqui. Vamos dar o Enter. Paulo eu botei assim, mas não tem problema. Vou botar direito. O Paulo, dá um Enter. Ele trouxe 333, que é a média, e trouxe 901, que é a total. Aí você diz, poxa, mas toda vez eu tenho que estar digitando isso aqui. Vamos fazer um negócio diferente aqui? Vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu vou clicar aqui onde está o Paulo. Vamos fazer uma coisa chamada validação de dados. Isso aí é fácil também, dá para você atender, porque é uma forma bem simples. Eu coloquei aqui, cliquei aqui onde está o nome Paulo. Aí eu venho aqui para cima e eu encontro esse nome dados. Aí eu venho para a direita. Aqui onde tem essa setinha, antes desses dois sinais aqui, logo depois disso, eu clico nessa seta, aparece o nome validação de dados, eu clico em validação de dados. Aqui, permitir qualquer valor, mas eu não boto qualquer valor, eu boto uma lista, porque eu quero uma lista aqui, desse lado. Uma lista. Quando fica azulzinho a lista, eu venho aqui na fonte, aí eu clico, dou igual, aí eu venho aqui e seleciono o nome das pessoas que tiverem aqui, ó, a Maria, o Pedro e o Paulo. Faço isso, aí eu só aqui digo ok. Somente isso e nada mais, não é fácil? Agora, para não ficar digitando Maria, Pedro e Paulo, eu clico aqui e aparece essa seta, eu clico e ele aparece, ó o nome. Vamos ver o Pedro? Ó, o Pedro. Aí, agora vamos ver a Maria de novo, ó a Maria. Agora vamos ver o Paulo, olha o Paulo. Pronto, meus amigos, é isso. Então, hoje nós vimos o PROC-V e vimos ainda esse PROC-V sofisticado, que ele vem acompanhado de uma soma e também vem acompanhado da média, que a gente pode observar as duas informações ao mesmo tempo. Então, tenhamos todos um bom dia e até mais tarde com a nossa próxima aula, com o nosso próximo conteúdo. Um grande abraço a todos e até mais.